Hoje, em tempo real, recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Aqui desejamos uma boa tarde. Seja bem-vindo, prefeito. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Lívia, Elivaldo. Boa tarde a quem nos assiste. Obrigado pelo convite de prestar conta de 6 meses. Eu até tinha esquecido, você me lembrou. Estou aqui pronto para lembrar de algumas coisas que foram possíveis fazer. É verdade, 6 meses da gestão de Silvio Mendes aqui na cidade de Teresina. E para participar dessa entrevista, Lívia Pessoa e Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, Joelson, prefeito, Elivaldo, quem está em casa conosco. Bem-vindo, Elivaldo. É isso, Joelson. Boa tarde, Lívia, o prefeito Silvio Mendes. Importante para você que está aí em nossa companhia. Prefeito Silvio Mendes, são 6 meses dessa gestão, mas uma experiência já na Prefeitura de Teresina em função dos 2 mandatos anteriores. Mas o que foi possível perceber nesses 6 meses na cidade de Teresina sobre o que diz respeito das possibilidades de realização e também da resolução de problemas e conflitos? Bom, depois que você me ligou para a gente marcar, eu fui fazer um rabisco, uma pesca, para poder prestar conta a Teresina, que a gente tem que estar alerta, prestando conta daquilo que foi possível fazer. Sempre menos do que a gente gostaria. Então, fiz esse resumo. Posso fazer? Posso falar? Posso pescar? Pode ficar à vontade. Eu separei pelos itens, para educação. Nós ultrapassamos pela primeira vez a barreira das 90 mil crianças na rede municipal. São 323 escolas, muito bem entregue ao Ismael, que é uma revelação, e a equipe dele, a Irene, a Kátia, a Giovana, que cuida dessas crianças. Aumentamos em quase 700 vagas o número de creches, né, para as crianças. Teresina tem um déficit de vagas em creche. Se você juntar o setor privado e o público, a gente atende aproximadamente a metade das crianças. No ensino fundamental, não, tem vaga para todo mundo. Mesmo só a rede pública tem oferta suficiente para todas as crianças. Então, existe uma deficiência de vagas para creches. Creche. Esse é o desafio que a gente tem que resolver. Nós chamamos, na educação, professor e pessoal de nível administrativo, foram chamados 671 pessoas, novos servidores que passaram em concurso público, e é preciso chamar mais. Mas essa é a capacidade que a gente tem nesse momento de pagar a conta. Foi dado o reajuste para os professores, para o pessoal da educação, porque tem um financiamento diferente das outras áreas. E agora nós estamos avançando na busca de você dar uma oferta para todas as crianças no pré-escolar. E só fazendo comparações bem distantes, mas que vale a pena. Em dezembro eu estive em Londres, na Inglaterra, que é um país milenar, muito rico. Lá tem criança que não tem vaga em creche. Tá certo? É um desafio ainda não resolvido. Lá tem morador de rua, como nós temos em Teresina. Então, é preciso entender que gestão pública, geralmente, a gente não faz o que gostaria de fazer e o que precisa ser feito. Então, quando a gente aceita o desafio de fazer gestão pública, é preciso que você, primeiro, goste muito, que você aprenda a ser resolvedor de conflitos. E é isso que eu me dedico. Minha vida está inteiramente dedicada a Teresina. Tem, naturalmente, críticas, nós temos adversários, seja políticos, é natural que isso aconteça, mas não vai mexer com o meu equilíbrio nem o meu bom senso. A gente já tem alguma experiência nesse sentido. E tem oportunidades, Gelson. Eu estava dizendo para o Jesus Filho, ontem, quinta-feira, é o dia que eu recebo as pessoas que não têm intermediários, que vão lá falar diretamente comigo, como prefeito da cidade. Até porque isso emociona a gente. Um cidadão que é funcionário da prefeitura, ele é agente de portaria, a mãe dessa criança ela é só dona de casa, que é muita coisa, e tem um filho autista, um menino bonito, deve ter uns 13, 14 anos, não fala, ele conhece as coisas pelo cheiro, ele me cheirou e a mãe, ele cheirou aqui minha cabeça, e a mãe disse, olha, ele nunca mais vai lhe esquecer, pelo seu cheiro. Olha que coisa extraordinária. Maneira de identificar, né? E eles procuraram, são pessoas simples, procuraram a escola da prefeitura, onde ele é servidor, e disseram que tinha uma vaga, e quando souberam que ele era autista, disse que não tinha mais vaga. Ontem. Então, são essas coisas que o dia a dia, isso me dá prazer, porque isso é o exercício do poder. Para mim, poder serve para isso. E aí as medidas são tomadas a partir... Na hora, eu liguei para a educação, para a SEMEC, e perguntei para a mãe, se a mãe, vê que ela só é dona de casa, que é muita coisa, se ela podia ficar com o filho, é porque é questão da assistência de uma criança que tem que ter um manejo muito delicado.
E a mãe disse que tinha como ir para a escola. Disse, pois então a vaga está garantida. A senhora, a partir de segunda-feira, vai levar seu filho para essa escola. Ela mora a 300 metros da escola, então vai ter mais a criança. Mas o desafio são aquelas que não chegam a mim. Então, eu estou anunciando, nós estamos trabalhando com a Clínica Batista, né, do pastor Carvalho. Tem, o próprio governo do estado também está montando um serviço direcionado ao tratamento dos autistas, ali onde foi o centro de perinatologia, ali ao lado da maternidade Evangelina Rosa. Então, assim, nós estamos preocupados, a gestão pública, seja do estado, seja do município, em atender uma faixa da população que merece ser atendida. E são os mais frágeis, porque a maioria sequer tem como contratar um neurologista, um psiquiatra, uma criança, vamos dizer, os cuidadores que possam estimular precocemente a criança portadora de algum grau do espectro autista. Pois bem, na área da infraestrutura, a gente continuou, são obras ainda da gestão passada, outras a gente está começando também agora, para a Via Sul, que é uma obra estruturante que vai levar até a região da Alegria, margeando o rio Puti. A Floresta Fóssil também está praticamente pronto, concluído o museu. Você falou de duas obras que, inclusive, foram Importante, demoradas. mas não foi feito por nós. A gente está herdando e vamos continuar e terminar como deve ser. O Parque Rodoviário, que é uma urbanização de uma área de risco, também a Vila da Paz, está muito adiantado, praticamente está terminando. A gente está convencendo algumas famílias que moram em área de risco, de deslizamento. Estivemos lá semana passada e a gente vai convencer, sim. A galeria do Torquato Neto está sendo licitada novamente, porque quem ganhou no ano passado não fez, desistiu da licitação. Lá no Vale do Gavião é a maior galeria que vai ser feita, está em processo também de licitação. A reforma do Mercado Central, que começou comigo, tem praticamente 15 anos, né? O mercado lá do Renascença, que está em fase de conclusão. Então, isso na área de infraestrutura. Na área cultural, estive agora há poucos minutos com o Aurélio, e como a gente não tem obras para manter a tradição de entregar no aniversário da cidade, em agosto, eu disse, Aurélio, vamos tornar Teresina uma cidade parecida, vamos copiar Nova Orleans, que é uma cidade caracterizada pela boa música. Como Teresina tem músicos de muita qualidade... Prefeito, você falou que Teresina não tem obras para entregar no dia 16 de agosto. Não. Você fala de obras físicas, né, e tal. Sim. Isso não tem obras... Que era a tradição, né? A gente passava o mês entregando escola, hospitais, e a gente não tem, infelizmente. E não temos pelo quê? Assim, seria pela dificuldade atual que você está percebendo? Porque não ficou... São vários motivos, mas no ano que vem vai ter. Tá certo? Nós vamos equilibrar, vamos ter equilíbrio fiscal, é o que a gente está buscando agora, para não deixar que o setor privado financie o público. Essas que você falou aí, da Via Sul, da Floresta Fóssil, vai ficar mais para o final do ano. Não tem condições de ficarem prontas agora? Ou tem prazos? Não. A Via Sul, talvez em dezembro. A Floresta Fóssil está mais perto, porque serve mais para a área turística, a área cultural, para a gente conhecer o que pouca cidade tem, que é uma floresta fóssil, petrificada, que pouca cidade tem um patrimônio que Teresina tem. Então, a obra é muito bem feita, eu estive lá visitando, é muito boa, muito bonita, a semelhança, até melhor e mais bonita do que o Museu do Homem Americano lá em São Raimundo Nonato. Muito bem feito. Quem fez o projeto foi muito feliz, muito bom. Prefeito, o senhor falava sobre essa busca por um equilíbrio fiscal para o próximo ano, já para a previsão de novas obras. No início da gestão, o senhor falava que, pelo menos em 6 meses, teria um horizonte melhor para observar sobre as contas da prefeitura. É possível já ver uma saída? Já existe um balanço mais contundente da situação de que a prefeitura se encontra? Lívia, vamos dizer, o buraco é maior do que eu imaginei. A gente achava que podia equilibrar até dezembro, não vai ser possível, porque a dívida é muito grande, dívida num período desse, onde a inflação é baixa, a gente não tem como fazer. O que a gente procurou fazer foi, e conseguimos, menos do que precisa ser feito, é reduzir despesa. Nós acabamos com 5 secretarias, criamos 2 por necessidade, mas extinguimos mais de 500 cargos em comissão. Mas a economia, a escala é muito menor do que a necessidade. Então, é preciso ter juízo, é preciso que a gente mantenha a escola funcionando, o hospital funcionando, e isso não é fácil. É uma despesa, só para você ter ideia,
A folha de pagamento da Prefeitura de Teresina é um pouco mais de 180 milhões de reais mês. 180 milhões de reais mês. Então, é preciso botar o pé no freio. Sei que muita gente concursada aguarda ser chamada, é um desejo ser servidor da Prefeitura, mas, por exemplo, na saúde, foram chamados aproximadamente 1.300 servidores. É mais do que o início da própria fundação, quando ela começou lá no tempo do professor Wall, de uma vez só. E é preciso saber que tem uma lei de responsabilidade fiscal, você tem que garantir que esse pagamento da folha seja feito na data correta, como será feito, o dinheiro já está em caixa, vai ser depositado hoje, você me dá uma oportunidade de anunciar. Está sendo depositado hoje, amanhã quem tiver, usa seu cartão de crédito, qualquer coisa, mas vai estar disponível na sua conta amanhã. Sim. Porque o pagamento está sendo realizado hoje à tarde. Muito bem. O pagamento, então, é realizado hoje da Prefeitura de Teresina. Isso. Então, continuando aqui na prestação de contas que você ia falar sobre mandou cultura, que eu fizesse. A agenda da Fundação Cultural. Sim. Então, eu pedi para o Aurélio, hoje, agora pela manhã, eu disse, Aurélio, vamos embora alegrar a cidade. Todo mundo tem direito de ser feliz. Eu acho que a vida é muito simples. O mundo está confuso, muito conflito, muita briga, muita guerra. E a vida é tão curta, bora saber aproveitar o tempo que Deus nos dá. Então, ele está fazendo a programação, vê quanto é que está orçando, porque uma coisa simples, Teresina tem muitos bons músicos, né? A Orquestra Sinfônica, a Sanfônica, o Balé da Cidade, enfim. Então, por exemplo, todo sábado à tarde, estou convidando os teresinenses, todo sábado à tarde, a partir das 4 horas da tarde, está lá o Aurélio com os músicos, um bocado de músicos virtuosos, lá no Encontro das Águas, no Encontro dos Rios. E é o pôr do sol mais bonito de Teresina, é o Encontro das Águas. Então, é de graça, ninguém paga nada, né? No domingo pela manhã, parte da Orquestra Sinfônica também vai para o mesmo lugar, que você pode ficar ali no restaurante do Encontro dos Rios. Então, isso vai ser costume. E vários pontos da cidade, nos 4 pontos das SDUs, Zona Sul, Norte, Sudeste e Leste, mais o centro, é um dos motivos de você revitalizar o centro, coloque alegria na rua, né? As manifestações culturais, a música, isso alegra o coração da gente, faz parte da vida. E o Aurélio está com essa... Por quê? Porque a gente tentou fazer a festa de São João, né? No Carnaval a gente suspendeu porque não tinha como fazer. E chegou uma empresa de fora que faz Petrolina, Campina Grande, João Pessoa. Sabe quanto foi o orçamento que eles trouxeram? 18 milhões de reais. E claro que eu nem conversei. Não, me desculpa, muito obrigado, mas a gente não tem esse dinheiro. A gente precisa botar remédio no hospital. Precisa botar merenda de qualidade na escola. Isso aí é prioridade, né? Uhum. Mas voltando, aí eu tenho que resumir por causa do seu tempo. Claro, claro. Então, transporte público. O BNDES, com o governo federal, eles colocaram 50 milhões de reais para estudar 21 áreas metropolitanas, saber o que é o diagnóstico e o que é que pode fazer. Teresina entrou, vai ser contemplada com aproximadamente... Nós vamos licitar a atualização do plano diretor que foi feito no nosso tempo e nós vamos fazer investimentos que apontam para o investimento da ordem de 1 bilhão de reais. É a cidade que vai ter menor investimento porque o sistema de transporte permite fazer esse... Mas é também o sistema considerado o pior das capitais do Brasil. Mas por que isso acontece? É porque ao longo do tempo, o sistema de transporte coletivo foi perdendo o cliente. Então, ele chegou a transportar mais de 60% da população que usava transporte urbano e hoje é em torno de 11% a 12%. Então, ele não é sustentável. Uhum. Então, tem que voltar a ter prestígio, o ônibus a sair na hora certa, ter em quantidade suficiente para a pessoa não esperar muito tempo. Uhum. Então, há várias medidas para ele voltar a ter prestígio. Então, a estratégia vai ser, claramente, pelo que o senhor está colocando, tentar atrair mais passageiros. Mas então ele não vai funcionar, porque ele não é sustentável. E subsídios não estão... Não, para fazer uma comparação, eu estou falando de fatos. O governo do Estado, de uma forma até acho correta, mas ele tem como fazer. Ele colocou a passagem gratuita no metrô, né, ou trem, o nome que queira dar. Mas ele é uma população, o bairro mais populoso, o Grande Iceu, 20% da cidade. Ele transporta ali em torno de 5 a 7 mil passageiros. Os ônibus transportam em torno de 40 mil. E é porque o trem, mesmo sendo de graça, ele não funciona sábado nem domingo. Vocês sabem disso.
né? Mas o lazer é importante. Se eu fosse governador, se eu fosse lá do transporte, se eu fosse o Wilson Martins, eu botava para funcionar sábado e domingo, por que não? As pessoas têm direito ao lazer, têm direito a se deslocar pela cidade, e se é de graça de segunda a sexta, segunda a sábado, por que não? Né? É uma sugestão, né? A prefeitura tem limitação para colocar. Hoje bota 6 milhões de reais como subsídio na rede de transporte coletivo, mas não é suficiente, a gente sabe que não é. E se vocês, eu vou chamar a atenção, assim, observe os ônibus que passam na Frei Serafim. Mesmo na hora do maior movimento, que seria de esperar andar com o ônibus lotado, preste atenção para dentro do ônibus, que não está lotado. Não tem mais aquele horário de Não pico tem, superlotado. porque quem pode comprar sua moto, quem pode andar no ligeirinho ou comprar seu carro, resolveu o seu problema. Não é? Então é preciso que ele volte a ter prestígio, confiabilidade para poder ser viável financeiramente. Como, prefeito? Que ele tenha conforto, que ele saia na hora certa, que ele faça parte da minha programação de uso do meu tempo, porque eu posso deixar meu carro na minha casa, se o ônibus for bom, confortável e seguro. Né? E aí, em vez de eu usar e gastar uma gasolina cada vez mais cara, eu vou de ônibus. Né? Teresina tudo é perto. Né? E faz parte, inclusive, de você voltar com a revitalização do centro. Por que o centro está desabitado? Porque o comércio é uma lei de mercado, de sobrevivência. Foi para onde? Para os bairros. Para o Morá, para o Disseu, para o Satélite, para o Mucambinho. E eles só vão voltar se tiver condições de segurança, de iluminação, se o IPTU diminuir o valor, o preço, porque hoje está caro proporcionalmente. Né? Os imóveis se desvalorizaram. Então, são vários fatores, mas tem grupos. Essa semana nós sentamos para discutir. E desse encontro que o senhor teve essa semana, o que é que o senhor tirou de um plano de ação que a gente pudesse apontar o primeiro passo dessa revitalização do centro, que, de certo modo, envolve também a construção desse plano diretor do transporte coletivo? São vários movimentos. Primeiro, todos os movimentos têm que entender que sem gente não vai ter revitalização do centro. Tem que ter gente, o comércio, o transporte coletivo, a banca, resolver o problema dos ambulantes, que voltaram muitos para a rua, é preciso resolver, mas tem que ter cuidado. Né? Eles vivem daquilo, eles sobrevivem daquilo. Os imóveis, eles pertencem a meia dúzia de gente que não vive daquilo. Então é uma série de medidas. O que a gente está encaminhando é o seguinte: tem uma reforma por acontecer, né, na Praça do Liceu, tem uma outra do governo do estado, ali onde funcionou a Secretaria de Segurança, que é para fazer comércio no chão e apartamento, moradias para cima, na faixa 1. Para Saraiva. Mas veja só, a habitação em Teresina, na última gestão nossa, nós conseguimos fazer 14 mil casas e 2 mil reformas. Até foi um motivo, ontem eu recebi crítica ali na conferência, que as pessoas não entendem, mas eu voltei, não foi para desafiar quem quer que seja. É uma manifestação que politizaram, e eu não vou discutir isso politicamente, mas é preciso entender, e a reclamação é assim, que eu revogasse, anulasse um decreto meu que proíbe a prefeitura de gastar dinheiro público em áreas de invasão. E isso eu não faço. Eu não estou aqui para ser simpático. Eu estou aqui para fazer o que é correto. Certo? O que é correto a gente faz. Quando a gente erra, a gente pede desculpa. Isso aí não. Eu tenho certeza que está correto. Ou seja, a área de invasão que as pessoas querem calçamento, algo desse... Não é invasão. É invadir o terreno que não lhe pertence. Você tem um terreno, por qualquer motivo você não está usando, eu invado o que é seu. Como? Respeita. Se isso é política de direita, isso não me interessa. Mas eu não vou invadir uma propriedade privada e usar dinheiro público para lhe dar o que não lhe pertence. Não faço. Me desculpa. Não vou fazer. E aí eu levei uma vaia. Pode vaiar o tanto que quiser. É uma questão de convicção, de fazer aquilo que é correto fazer. E aí eu expliquei para eles que eu tinha feito 14 mil casas, mais 2 mil recuperações, lá atrás. Só que o déficit de habitação em Teresina eram de 35 mil casas. Abrimos agora, o governo federal ofereceu 5 mil casas apenas, 5 mil para Teresina, 5 mil. Eu fizemos 14 lá atrás, 5 mil. E tiveram mais de 100 mil pessoas querendo, se inscreveram para querer a sua casa. Absolutamente legítimo. Ou seja, houve uma explosão do déficit. Aumentou. De 35 daquela época para 100 mil. Para 100 mil inscrições. O que foi identificado de necessidade são 40 mil novas casas. Né? Mas o pessoal está construindo casas chamadas faixa 1 mais em Timon do que aqui. Por quê? Dificuldade nos valores das taxas de cartório, que subiram de forma astronômica, isso atrapalha uma política de habitação.
né? Mas isso é uma coisa que tem que tratar e resolver. Mas continuando, você me deixando aqui para prestar conta, que foi o que você me cobrou, nós estamos com uma decisão. O que é que tem de novidade que eu posso trazer para você? Planejamento. Então, nós juntamos uma discussão desde janeiro, juntamos o Banco do Nordeste, o SEBRAE, a Embrapa e a Prefeitura, para a gente fazer o seguinte, Joelson. Nós fizemos já uma pesquisa, o Batista Teles fez, vendo quais são as oportunidades de empreendedorismo, quais são as oportunidades para você ou montar o seu negócio, né, ou você, naturalmente, ter o seu primeiro emprego. Isso está identificado e nós vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Por exemplo, na zona rural, né, vamos fazer os investimentos necessários. Nós temos hoje 24 campos agrícolas e com a ajuda da Embrapa, com a ajuda da Prefeitura, do SEBRAE, esses agricultores estão recebendo adubo, sementes, assistência técnica e acompanhamento da execução desse projeto. Você é agrônomo, você sabe que sem assistência técnica você pode ter o melhor, mas não vai ter a produção. O que aconteceu? Você vai aumentar a produtividade do feijão calpi, por exemplo, são 10 variedades, de 300 quilos por hectare para mais de 1.000 quilos por hectare. Você dá um salto. Só com assistência técnica e acompanhamento. Isso. Dessas 24 E a própria áreas. Prefeitura compra. A própria Prefeitura compra. E as hortas comunitárias. Nós estamos colocando, voltando a recuperar, mais de 50 hortas, seja urbana, como a do Disseu, que é uma das maiores, e também na zona rural. O Banco do Nordeste financia, a Prefeitura treina, o Banco do Nordeste e a Prefeitura acompanham a execução do projeto e vai até o fim, inclusive na prestação de conta. Uma família da zona rural, o Banco do Nordeste tem dinheiro, não vou dizer sobrando, mas tem suficiente para emprestar uma família até em torno de R$35 mil. Mas eles têm que estar organizados, cooperativos? Sim, mas a Prefeitura vai conseguir fazer. Ele sozinho não vai fazer. Uma pessoa humilde da zona rural, ele não sabe nem entrar num banco, né? A pesquisa mostrou isso, inclusive, né? Do acesso a pesquisa mostrou esse detalhe também. A gente sabe, a gente tem um diagnóstico. O acesso ao crédito agora, reduzido. Né? É trabalhar agora. Você falou sobre 24 áreas em Teresina de produção agrícola. Essas 24 áreas, elas estão... 19 já estão com irrigação. Elas, em vez de ter só uma produção durante as chuvas, elas vão ter 4, até 4, não é isso, Alivaldo? É. Então, em vez de um período de produção, vão ter 4. Então, em vez de 300 quilos por hectare, vamos botar 1.000, vezes 4.000 quilos, quando antes só produzia 300 quilos. Paciência, é certeza que dá certo. Aí nós vamos já contar com a ajuda dos parlamentares, todos os deputados federais e senadores com quem a gente tem falado, todos se dispõem a ajudar. Por quê? Porque tem planejamento e é uma coisa absolutamente óbvia. Uhum. E nós vamos fazer. Eu vou jogar as cartas em quem sempre foi esquecido. E é preciso que a gente faça. E vai ser feito. Prefeito, o senhor falava sobre planejamento. Só a última coisa, Lívia. Eu te prometo que eu lhe respondo tudo que você quiser. E eu souber. Eu peguei aqui, eu pedi o pessoal da Prodaté para que a gente tornasse Teresina acessível à internet. Nem todo mundo tem dinheiro para fazer isso. Então, as praças, principalmente as do centro, mercados, hospitais, áreas públicas, nós estamos avançando para que todos possam ter sua internet de graça, Wi-Fi de graça. Você pode experimentar Praça Pedro II, Rio Branco, João Luiz e outras por aí afora. Elas têm hoje internet gratuita, bancada pela Prodaté, que é um órgão da Prefeitura. Você acessa no endereço teresinaon.com.br. E aí coloca lá e orienta, é autoexplicativo e sirva-se da boa informação. Então, é um serviço novo, está sendo lançado esses poucos dias, para que a população, principalmente os estudantes, tenham acesso ao conhecimento. Teresina On, né? Isso. O site Teresina On para ter o acesso à internet nos espaços públicos. Lívia? Prefeito, o senhor falava sobre planejamento e um dos pontos que precisa desse planejamento integrado é a questão do lixo de Teresina. Como que está o desenvolvimento do próximo edital, a medida emergencial que foi colocada, quais são os pontos que tem de atualização a respeito disso? É uma novela, né? Então, o que foi que aconteceu no ano passado? Tinha uma empresa
tinha um contrato emergencial que, por lei, tem um prazo. Foi suspenso, esse prazo não foi renovado. A Justiça determinou que a atual empresa assumisse. É uma empresa ruim, eu declaro sempre que eu digo por quê? Porque é uma empresa que não limpa a cidade. E ela está recebendo o pagamento em dia. Tem um atraso em dezembro que a gente não pagou. Por que não pagamos? Porque a cobrança da limpeza pública é feita por peso. E nós descobrimos que o peso, lá no aterro sanitário, onde chega o lixo, o caminhão do lixo, estava quebrado. Ora, como é que eu vou pagar uma coisa que eu tenho dúvida se foi prestado o serviço? Então, vamos embora investigar, né? É uma empresa que tem muitas multas, mas em vez de pagar a multa por não prestação de serviço, recorre à justiça para a justiça mandar pagar. Até agora não mandou ainda, né? Eu espero que não mande. Então foi feito um novo procedimento licitatório, que saiu no justiça de tudo quanto foi jeito, mas o presidente do Tribunal de Justiça decidiu para fazer o que nós fizemos. Nós estamos cumprindo uma decisão do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Adesso. Então, foi feita a licitação. Algumas pessoas importantes foram ao Tribunal de Contas para suspender a licitação. Está vendo, Lívia, como é difícil? Mas nós conseguimos. O Tribunal de Contas também teve o bom senso de não suspender. Então, foi concluída esse processo, que é provisório. 16 empresas concorreram e, naturalmente, teve um ganhador, né? Não sei ainda quem é, e baixou o preço. Por quê? Pela livre concorrência. Até que a gente faça uma licitação que normalmente demora 5 anos, e é uma licitação que é o desejo de todo mundo que quer ganhar dinheiro, inclusive com tentativas de corrupção. Porque na área de lixo, todo mundo sabe que no Brasil inteiro é uma área que você é suscetível de corrupção, né? De propinas, coisa desse tipo. Mas a gente tem que ficar atento. E é um edital que tem que ter muito cuidado. Esse edital é feito por um cidadão chamado Vicente Moreira, que é o presidente da República. Ele é incorruptível. Tá certo? Então vai demorar um pouco. Mas é uma licitação de 5 anos, você gastando em média 20 milhões por mês, 60 meses vai dar quanto? 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quem é que não quer esse contrato? Então precisa ter muita cautela, muito cuidado e principalmente não ser influenciado por quem quer que seja. Isso não vai acontecer. E como o senhor vê, por exemplo, é um fato inédito, eu acho até na história da Câmara Municipal, 4 comissões parlamentares de inquérito em 6 meses, no primeiro semestre da legislatura, e uma dessas CPIs é exatamente essa que o senhor toca aqui, que é o problema do lixo na capital. Eu conversei com o presidente da comissão esta semana, o vereador Fernando Lima, e ele questiona exatamente isso. Por que a prefeitura não substitui já o contrato temporário por o definitivo, porque o município, segundo o vereador, já está no 6º contrato temporário seguido? Eu acho que o vereador Fernando Lima participou da gestão passada, não foi? Ele não foi secretário? Não. Ou do Estado, não foi? Não, acho que ele era do IMEP, Fernando Lima não, foi o James Guerra, que é do AB. James Guerra. Teve vários. Que integra a comissão também, James Guerra. Problema. Qual é o problema? O que a gente quer, Elivaldo, é que não tenha dúvida. Correto. Tá certo? CPIs não lhe incomodam? Não, nenhuma. Por quê? Ficar incomodar por quê? Primeiro que é um período que eu não estava lá. Eu acho que transformar uma CPI, que é um movimento de apuração de fatos, para prestar conta à população, como eu estou fazendo aqui agora, tem que acontecer, não pode ter dúvida. É dinheiro público, né? Primeiro, a questão da água de Teresina. Nós tínhamos um encontro, por quê? Porque tem uma agência, essa licitação foi feita pelo governo do Estado na época do Wellington. Tem várias... Moço, faça, investigue. E se você encontrar aquilo que está errado, divulgue. Esse é o papel do parlamentar, é missão dele, está correto. Teve a outra história do transporte. Hein? Do transporte. Teve a do transporte no passado. No passado, Sim, mas agora é a história do débito, né? Do déficit fiscal. Sim, por que não? Faça. Moço, não pode ter dúvida naquilo que está usando, que é meu. Nós estamos tratando do dinheiro público, de serviço público ou de natureza. Qualquer que seja o tempo, se faça. Agora, ruim é você ficar criando CPIs e desmoralizar um instrumento de fiscalização. Isso aqui é ruim, né? Mas o vereador Dudu, que é o presidente dessa história da dívida pública, ele recebeu, nós nos antecipamos, e o mesmo documento, com os 3 mil
500 e poucos processos Investigações. e foi mandado para o Tribunal de Contas, foi encaminhado para ele. Ele não é o presidente da Comissão, da comissão. É legítimo que ele receba, que mande investigar. É papel dele. Qual é a dúvida? Nenhuma. E tudo que precisar de informações complementares serão dadas. E a terceira é essa da limpeza pública. Olha, eu estou explicando aqui que é uma novela que não tem fim, né? Mas será que tem alguém mais interessado numa cidade limpa do que nós? Do que eu, em particular? Não. Não. Quem mais quer sou eu. A gente começou a gestão fazendo um mutirão de limpeza, que fez uma diferença, não foi? Então, só que isso piorou. Já agora, nós somos responsáveis. Por quê? Porque nós temos limitações daquilo. A gente gostaria de fazer de uma forma e tem gente atrapalhando no meio. Tem rua com muito lixo? Tem. Eu gostaria, não. E, prefeito, como é que o senhor observa? Eu ainda digo mais, a gente tem dinheiro para pagar a limpeza. Eu vou repetir, a empresa é ruim. Ela não presta o serviço que a gente precisa receber. E, prefeito, como é que o senhor observa? Só mais uma coisa, desculpa, eu estou te interrompendo. Tá bom. Recebi de um caminhoneiro que foi pago o mês passado e o caminhoneiro foi lá me reclamar que ele sabe que foi paga a empresa e a empresa não pagou os caminhoneiros. O que é isso? Entendeu? E eles começam a ter receio de não receber esse pagamento, né? Então, quando você presta serviço a terceiros, você tem, quem é que faz a limpeza na rua? Capina e varrição, é o gari, ele tem prioridade. Segundo, quem é que transporta esse lixo da rua? Parte desse lixo, chegou a ter mais de 70 caminhões prestando esse serviço, levando lá para o aterro sanitário. Se eles não receberem, como é que vai ficar a cidade? Quem é que vai pagar essa conta? Perfeito. Lívia? Desculpa, eu não interrompo mais. Não, tá bom. Prefeito, o senhor falava justamente sobre um possível desperdício de um instrumento legal dentro da Câmara em relação a essas discussões que acabam não tendo uma finalização. O senhor acredita que a base aliada ao senhor, ou até realmente toda a composição da Câmara de Vereadores, está no momento fragilizado? Tem um diálogo positivo com o Executivo? Qual o perfil que o senhor observa dos vereadores de Teresina atualmente? Lívia, eu pessoalmente não tenho dificuldade com nenhum vereador, não tenho. Eu, pessoalmente. A gestão não deve ter, né? Seja da própria Câmara, seja do município a quem a gente deve prestar conta e servir. Eu tenho visto com preocupação esses desencontros de alguns membros com questões pessoais, às vezes, até de uma agressividade que eu nunca vi na Câmara acontecer. Eu espero que o presidente Enzo, acho que ele chamou um pouco a razão, que ele consiga parar com esse tipo de comportamento, porque gera um desprestígio perante a própria população, né? São pessoas que têm um mandato, que têm uma missão e tem que respeitar essa missão que a eles foi confiada. O senhor, como liderança política, dialogaria com essas lideranças, esses vereadores? Sempre. Porque nesse sentido, olha, vamos evitar esse conflito? Não, porque aí pode parecer... eu não sou atrevido, não sou. Eu acho que todos são inteligentes, todos têm experiência para poder conduzir aquilo que a população espera deles, né? Então, repito, é missão espinhosa, a gente não vai agradar nunca, né, a todos, né? E é até bom que não agrade, porque você vira unanimidade, e unanimidade já foi dito que é burra, né? Acho que é preciso compreender os diferentes, lembrar e ter cuidado de não dar passo errado, para você não ter aqui que está dando explicação ou gaguejando naquilo que você fez errado. Pense bem antes de falar, pense bem antes de fazer, para não se arrepender. O senhor citou aí o caso na avaliação, quando se referiu à educação, ao secretário Ismael Silva, que é vereador de Teresina. Mas, de um modo geral, 6 meses de gestão, é possível estabelecer uma avaliação do desempenho da equipe? Eu sou muito grato a ela. Confio, mas fiscalizo. Na prefeitura eu posso te garantir que tem hierarquia. Eu não sou melhor do que ninguém, mas é preciso lembrar que eu e o Jeová, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos pela maioria da população. E a ela, a gente deve prestar contas para aquilo que ela confiou na nossa palavra. E é preciso ser respeitado, né? A gente precisa ter... Isso é um patrimônio que não tem pago. Eu digo sempre... toda segunda-feira a gente tem uma conversa com as SDUs, o meio ambiente, a Superintendência de Desenvolvimento Rural. Então, o que é? Estudando Teresina,
toda semana. A gente começa às 4 da tarde, sem hora para terminar. E eu digo para eles que eu não quero ensinar nada, mas sou igual. Muita coisa que é discutida eu não sei, mas aprendo. Porque eu gosto de fazer isso, eu decidi prestar serviço à cidade. E eu digo, olha, conceito a gente constrói ao longo do tempo, ao longo da vida. E é preciso ter muito cuidado para numa topada você não jogar fora. Porque às vezes você constrói um conceito dentro dos princípios da impessoalidade, não é isso que a boa gestão, impessoalidade, que você tenha cuidado que não lhe pertence, que pertence a todos, mais cuidado do que o que você tem com o que é seu. E às vezes você, numa atitude, sei lá, o cão existe, quem é que não sabe que o demônio existe aí tentando tanta gente? Então, desfaz um conceito que você construiu ao longo de muita vida. Eu tenho 75 anos de idade. Eu não tenho o direito de errar. E eu decidi servir Teresina porque esse é o sentido que a vida me deu. Você acha que tem... Me honra muito ser prefeito de Teresina. Pela terceira vez. Eu não posso errar. Não posso. Prefeito, quando o senhor falou aí do demônio, me veio a intenção de perguntar, você sabe se o demônio tem filiação partidária? Vixe, Maria. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu arrisco aí, Eu acho que tem. Ei? Eu arrisco a sua filiação partidária. Acho melhor não. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso jornal Piauí. Muito obrigado pela Por isso é que as orações devem ser diárias, né? Para a gente poder colocar. Joel, todo dia eu tenho três momentos de despacho público. Eu geralmente acordo entre 4 e 5 horas da manhã e começo a responder as mensagens que são passadas, porque o meu telefone é o mesmo, eu não mudo há muitos anos. Então, e a gente aprende assim, quando você começa a ter demanda, por exemplo, o pessoal pedindo uma consulta especializada, a transferência de um paciente, uma vaga no UTI, eu disse, olha, aqui tem uma coisa errada. A gente sente, pela experiência de vida que a gente já teve. Então, na educação, a demanda é menor. Mas hoje, a maior demanda, a maior reclamação que tem em Teresina é na limpeza pública, ou na falta dela. Ou seja, você identifica que aí está um negócio aparentemente prioridade. fácil de A resolver. prioridade hoje é a limpeza pública. Prefeito, quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigado, Muito pela obrigado. participação aqui no jornal. Fechei conta direitinho? Prestou conta. Tá bom, gente. pois muito obrigado pela oportunidade, sempre à sua disposição, a você, a Lívia, a Livaldo e a TV Cidade Verde, pela Obrigado, oportunidade que vê. Aliás, deixa eu fazer, porque aqui é cor de testemunho, é conversa, né? O pessoal fica falando o seguinte, a gente vê, não, o governo do estado pagou não sei quanto para portal tal, para televisão tal, não sei o quê. A prefeitura, até hoje, por conta da sua dificuldade, ela nunca passou um centavo para nenhum órgão de comunicação. Nenhum. Né? Nenhum. Eu estou aqui prestando conta absolutamente de forma gratuita, porque você me chamou para prestar conta e é meu dever fazer. E quantas vezes eu chamar, eu voltarei. Mas nenhum. Então, é preciso que reagistre, assim, a responsabilidade de quem tem concessão pública. Né? Televisão, rádio, jornal, WhatsApp não, mas é preciso que a gente registre isso, assim, como uma forma de contribuição para uma cidade melhor que todo mundo deseja. E é por isso que eu agradeço aqui a TV Cidade Verde, por esse tipo de comportamento. Muito obrigado, prefeito. Obrigado pela presença também aqui no nosso Jornal do Piauí.